máximo possível de português. Mas já sabe que tem que falar calmadamente para que todos os possam compreender e aproveitar muito da sua vasta experiência nos pães, biscoitos e outros produtos. Enquanto estamos ao vivo, pode haver alguma eventualidade e espero compreenda que se alguém sair, seja o Manel ou eu, não esqueçam que voltaremos rápido, sim? E contamos com vocês para que mantenham as suas câmeras desligadas e durante toda a sessão, também os micrófonos silenciosos, porque para não fazer a interrupção da apresentação, pode usar o chat para fazer perguntas e serão respondidas slide por slide, não ao final, tá bem? E outra opção pode ser levantar a mão e nós vamos a dar no final do slide, você recebirá o chão para falar. Tá? E é importante agradecer a todas as comissões de trigo dos Estados Unidos e ao do Departamento de Agricultura que possibilitam todas as atividades nossas. Bem como as pessoas que também, e empresas que vêm no ecrã, que nos deixaram grande informação, ou toda a informação, a maioria da informação que temos para compartilhar hoje, que partilhemos hoje. O Sr. Peter Lloyd, nosso diretor da US Wheat Associates no Oriente Médio e na África do Norte. A doutora Senai, que trabalha no NDSU, Universidade no North Dakota, e o Ivan Gogh, especialista técnico nosso também na Ásia, e a companhia Buller, Chopin e Baker Pedia, que também entregaram a nós informações. E falaremos da definição do método solvente de retenção, como quem criou esta análise, como pudo ser realizado e qual é o propósito da análise. Sim? E a aplicação do SRC na fábrica de moinhos ou biscoitos. Esta análise serve também como controle de produtos acabados no moinho, ou que seria a matéria-prima nas empresas que produzem galletas ou biscoitos. Sim? E também serve para trabalhar dentro do processo de moagem, vamos falar um pouco disso também. A aplicação na farinha, na cozedura, no pão. E esta análise foi, certeza que foi desenvolvida para biscoitos, mas é possível utilizar também a farinha do pão. Sim? E que fatores devemos considerar nas linhas de bolachas e produtos assados quando vai ser utilizado com trigos de alta ou baixa proteína, sim? Ricos ou baixos em proteína. Originalmente foi desenvolvido pelos doutores médicos, o Dr. Levine e Slade, na companhia Nabisco, nos anos 80, para farinha de biscoito e bolacha. E a tecnologia está feita para o diagnóstico um único diagnóstico projetado para prever a funcionalidade de farinha e ver a aplicação de improvisadores, ou melhoradores de moagem e de cozedura de produtos. Originalmente foi desenvolvido para trigo mole, assim suave, e o soft, mas cada vez com SRC está sendo usado nas aplicações do trigo duro. E que é a função desta análise? E o SRC examina características dos glutenina pentosanos e na farinha o nível de amido danificado. O padrão combinado dos 4 valores de SRC estabelece um perfil prático de qualidade da farinha útil para prever a funcionalidade e o cumprimento das especificações. Não é
ou que vai fazer mágica ou alguma coisa assim, é uma informação adicional que vai ter à disposição para ter mais certeza em la seleção da farinha para o produto que você está a desenvolver. Estos valores describen la capacidad de farinha de absorber agua durante o proceso de mistura y la capacidad de derreter, si es un pentosano, o de liberar, si es normalmente amidonamificado o a mesma glutenina, en una parte, durante el proceso de cocedura. Buena tarde a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Disculpen, yo voy a hablar en español. Espero que me entiendan. Voy a hablar tranquilo, despacio. Y quiero agradecer a US WIT la invitación y muy contento de estar con ustedes. Yo tengo amigos conocidos en Brasil. Por ahí vi unos nombres que me conocen. Estuve por allá algún tiempo. Gracias a todos por su presencia. Voy a comentarles algo previo a la explicación de esta lámina. Esta tecnología de retención de solventes representa una información valiosa para Molino, pero también muy valiosa para el productor de panes, bollos, galletas dentro de las plantas panificadoras. Hay un espacio entre lo que es el molino, la fabricación de la harina y lo que es la producción de galletas y panes. ¿Sí? Ese espacio de interconexión es la comunicación. Una comunicación que debe de estar estrecha y es traducida esa comunicación a través de un documento importante que es un certificado de calidad. Ese certificado de calidad representa la forma como nos comunicamos. Molino tendrá información de parámetros que sean de acuerdo a las necesidades del usuario en la planta panificadora. Y la planta panificadora, panadera o galletera interpretará esa información para ajustar su formulación, ajustar su proceso de acuerdo a un certificado de calidad previamente establecido en una especificación. La tecnología de CRC te va a dar información valiosa, complementaria, que te va a soportar todos los demás análisis que se hagan. Entonces, una de las variables importantes en el proceso productivo, en la producción de panes y galletas, es el concepto de la absorción de agua. La absorción de agua se traduce como la cantidad de agua que toma la masa para obtener una consistencia deseada y que se pueda trabajar bien, con la máxima absorción y que se pueda trabajar bien si estoy hablando de panes. Si estoy hablando de galletas, crackers, es la máxima absorción, la mínima absorción y que se pueda trabajar bien. Es lo contrario, hablando de panes o hablando de galletas, crackers, ¿ok? Hay diferencias. ¿Qué pasa en este ejemplo de más absorción en panes? Más absorción, más actividad fermentativa, más actividad de levadura, ¿sí? Por lo tanto, una masa con una consistencia más suave, por lo cual vamos a tener la probabilidad de tener un producto con menor tamaño, con una miga más abierta, ¿ok? Un producto que esté más a la forma del molde, pero no con la suficiente volumen como estaría en el caso de un producto especificado control. Y si falta agua, sería
con menos absorción, la capacidad de poder formar gluten. Y por eso tenemos un producto con menor tamaño. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores influyen en esa absorción? Causas nativas de la misma harina, que puede ser la proteína, glutenina, que está presente dentro de la harina para formar el gluten. Tenemos las pentosanas o arabinosilanos, que van a absorber agua y van a influir también en la absorción, al igual que el almidón dañado. Poco el almidón nativo. ¿Cuáles serían externas? Externas serían, si tú en tu formulación adicionas gluten de trigo vital o adicionas algunos almidones modificados, al igual que fibras u otros tipos de harinas, ¿sí? Y algunos agentes hidratantes o humectantes. Un exceso de absorción puede generar un debilitamiento en la estructura y posible colapsamiento en el producto. Por eso es importante aterrizar toda esa información comprenderla para evitar posibles afectaciones en el producto final. Obrigado, Juan Manuel. O exemplo é uma carreira que isto é um bom exemplo, onde é uma retransmissão de 3 pessoas, uma equipa de trabalho. E o tempo total vai ser similar ao resultado que vai ter com o farinograma, com o alveio, ou qualquer equipo de rheologia, porque trabalham com a farinha misturada com água já feita em massa. Sim? Seria o tempo total o desempenho do equipamento completo. Sim? E não mostra qual é a razão, o porquê. E o desempenho individual, que seria agora o amido damificado, o amido nativo, a proteína e os pentosanos, cada um tem um trabalho e vai absorver mais ou menos água. E esse desempenho individual vai fazer que o farinograma, o alveio, troque também. É isso que a gente quer mostrar agora. Mais adiante também. E o método de teste de laboratórios produzem com produtos rheológicos e vai a dizer como trabalha a massa. Mas o SRC vai a funcionar para dizer-lhe o porquê. Existe um método da ACC aprovado, ali está o número, e em primeiro lugar é importante ressaltar isso também. E não é um trabalho de uma empresa sozinha, não é um trabalho de um investigador ou 2 sozinho, é uma equipa de muitas pessoas que ajudaram a fazer este método. E se basa em 3, mais a referência que é a água, 3 polímeros que têm importância na produção do pão ou da bolacha ou qualquer outro produto do trigo. O amido, a proteína e os pentosanos. Observando que a composição das farinhas, o método centra-se nesses polímeros capazes de reter água durante o processo de produção e determinar a quantidade de cada polímero na farinha obtenida é a meta, o logro que tem a procurar com o SRC. E como sabemos, cada polímero tem uma capacidade distinta de retenção da água. A proteína tem entre 2 e 3, de acordo ao seu peso e a qualidade da proteína, se é maior ou menor. Os pentosanos são capazes de absorver até 15 vezes, ao máximo, seu peso na água. Embora sabíamos que em baixo porcentagem no trigo, sim,
Mas devemos ter em conta que um aumento de 0,1% de pentosanos na farinha vai aumentar perto do 1% da absorção na água. Então, é bom para a absorção, mas não é tão bom se é muito alto no produto final, sim? E vamos ver agora um pouco de referência, quanto é o máximo, ou que pode trabalhar com cada produto também. E o que é o análise de SLC, então? Trabalha com água como referência, o ácido láctico é 5% para gluteninas, e os 5% de carbonato de sódio para determinar o amido damificado, e os 50% de sacarose para determinar os pentosanos. Agora um pouco mais sobre qual é o efeito que tem fisicamente cada solvente no produto terminado ou na massa. Juan Manuel, si quiere agregar un poco y después yo complemento. Hola. Hola, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Sí, perdón. No te preocupes. Bueno, los análisis de CRC, si nosotros lo relacionamos con las características o los efectos físicos que va a tener cada uno de los solventes con respecto a lo que ocurre en una planta productiva de panes, el ácido láctico está relacionado con las gluteninas. Nosotros cuando mezclamos en producción, ¿sí?, las dos proteínas de la harina que da propiedades de extensibilidad y la glutenina propiedades de elasticidad, las dos juntas con agua y trabajo mecánico durante el mezclado, logramos tener una masa con propiedades elásticas y extensibles. Entonces, ácido láctico está relacionado hacia calidad de gluten, está relacionado con calidad de gluten, ¿sí? En el caso de carbonato de sodio o el almidón dañado, cuando el almidón dañado se incrementa en los procesos de pan, vamos a tener masas pegajosas. De igual manera, en el caso de elaboración de crackers, ¿sí?, laminados, vamos a tener dificultades en un momento dado si se excede una cantidad importante de almidón dañado, que sea pegajosa la masa y se pueda pegar en los rodillos laminadores o al momento del troquelado, ¿sí? Entonces, el efecto. Y el caso de sucrosa, si yo lo llevo a una relación, que está, bueno, son las pentosanas, la viscosidad de una masa, pero también si me voy a un batido a hacer unos wafers, por ejemplo, yo puedo tener un problema en mi viscosidad cuando el valor es alto. Entonces, yo voy a tener un wafer, el cual puede salir incompleto, no me va a dar esos atributos de calidad. Por lo tanto, esos valores me sirven de referencia en cuanto a las propiedades o efectos físicos que tiene sobre masa, sobre batido y por consecuencia producto final. Okay. Obrigado, Juan Manuel. Isto também tem que ter certeza que sempre vai estar relacionado com a variedade do trigo, as condições da colheita e também a extração, quando está a tentar fazer a melhor extração no moinho, sempre vai a fazer efeito normalmente mais no amido damificado e nos pentosanos, mas também um pouco na glutenina, sim?
Descrevo muito em breve o passo a passo do procedimento para que as pessoas que não conhecem tenham uma ideia da complexidade que tem, mas tenho certeza que não é muito alta. Fique atento e faça as coisas passo a passo e tudo deveria de sair bem. Se pesa a farinha e o solvente, cada um, 5 gramas de um e 25 do solvente. A medição de hora início, se deita o solvente na amostra da farinha e a gente vem a mistura, sim? A mistura a gente mistura cada 5 minutos, 5 vezes, por 5 segundos. Então, é mesmo certinho. 5 minutos, 5 vezes, durante 5 segundos. Depois, se colocar amostras na centrifugadora, amostrar a centrifugação para 15 minutos a 1000 de gravidade, sim? E isto vai trabalhar, vai ajudar a penetrar, que o solvente ajudado a penetrar toda a farinha através de uma fixação horizontal e o polímero de alta funcionalidade vai a reter mais solvente e o outro que não tem muita funcionalidade vai a deitar. E eu faço o exemplo com a esponja, que sempre tem amarrada a água a esponja. Mesmo que você faça toda a pressão que você queira, sempre queda fixo, queda amarrada um pouco de água na esponja. Eu mesmo. Então, ao decantar o solvente, que não foi absorvido, se drena o solvente, o excesso durante 10 minutos, como está vendo na imagem, e se cubre com a tapa os tubos antes de pesar, sim? Pesa amostras drenadas e calcula o peso do SLC de cada um dos solventes e faz o cálculo com a fórmula que está lá embaixo. Foram estudadas muitas farinhas e para muitos produtos. Aqui está um exemplo de muitos que vão ver na apresentação, onde a proteína estava à procura do diâmetro maior que se podia conseguir. E quase sempre, quando a gente pensa na bolacha e está à procura de um diâmetro maior, a gente vai ao mínimo da proteína, porque normalmente faz um pouco mais de expansão. Mas nesta prova, neste teste, o melhor resultado foi o 10% em vez de 9,4%. E isso também é que estar claro que não é só a proteína, como estamos a falar, senão o efeito que tem o ácido láctico, que é qualidade de glúten, sim? E como está a ver agora também, o carbonato de sódio, que se é muito alto também é muita retenção, e então o glúten não tem a força para trabalhar para tratar de tomar a água e reter mais que o amido ramificado. Então, isso também passa. O problema é que também a 9,4 tinha muito o alto amido ramificado. Isso é uma razão. Juan Manuel, siempre sé que tú tienes algunos comentarios en esta lámina, no sé si quieras entregarme. Sí, tal vez ya lo explicaste muy bien, Andrés, muy interesante esta tabla que habla básicamente sobre galletas. Es común que en la información de los libros que estudiamos o información que tenemos a lo largo del tiempo, cuando la proteína sube en la producción de galletas, tenemos
nosotros una galleta con menos extensión después de la cocción. Es más pequeña en su diámetro. Pero en este caso se ve lo contrario. Creo que lo comentaste muy bien. Cuando nos vamos al tema de ácido láctico, vemos que tiene menor. Tiene más proteína, tiene la proteína, pero también el tema aquí está relacionado con la calidad. Cuando tenemos más calidad de proteína, la galleta se va a extender menos. Pero por otro lado, también los ingredientes, los polímeros, como los pentosanas y los almidones dañados, influyen de manera importante también en el diámetro cuando están presentes. Entonces, creo que es muy relevante el tema calidad con respecto a cantidad de proteína. ¿Sí? Esa es la diferencia principal. Obrigado. Novo parâmetro também do SRC preditivo é o índice de desempenho de glúten, o GPI, definido como o ácido láctico dividido entre a suma de carbonato de sódio e a sacarose. Se constatou que a forma de prever o desempenho global do glúten. A avaliação da glutenina na presença de outros polímeros de farinha e aumenta a medida de extração de farinha, aumenta também a medida do GPI, mas o problema tem que se a extração é muito alta, há muito amido damificado, resultando em alto teor do carbonato de SRC, reduzindo assim também o GPI. As farinhas que têm alta extração também pode ter contaminação por farelo e o arabinosilanos também vai ser superior, reduzindo o GPI. Então a extração é boa e eu sei que tem certeza disso, mas é até o ponto. Se você está a ver a gráfica do Buller, que não é nossa, é muito boa, está a ver que o volume vai crescer mesmo perto da capa hialurônica. O problema tem que o volume chega mesmo até o ponto de ali. Se passa um pouco mais, decresce muito rápido, porque o pentosanos tira a água e o glúten não fica com a umidade que pode ter e vai ter que trabalhar muito mais para fazer o mesmo trabalho. E a proteína é contrário, fica muito alta porque na capa hialurônica há muita proteína, mas não é boa. É uma proteína que não faz glúten. Sí, y algo relacionado cuando estamos dentro de planta y vemos el certificado de calidad, observamos cenizas que tiene una relación con lo que anteriormente comenta Andrés. Si yo tengo muy alto el valor de cenizas, pensando en panes, ¿sí? Yo voy a relacionarlo con una mayor absorción. ¿Por qué? Porque el nivel de extracción tiende a ser mayor y vamos a tener mayor cantidad de arabinosilanos y por consecuencia va a afectar la tolerancia, va a disminuir la tolerancia a la mezcla, ¿sí? Y lo contrario, en el caso de tener valores bajos, vamos a tener baja absorción, pero vamos a tener una mayor calidad de gluten. Eso es pensando en panes, está relacionado con tema de volumen. Pero ¿qué pasa en galletas? En galletas, lo que comentamos anteriormente, aquí vamos a tener un efecto que si la extracción se incrementa, vamos a tener una reducción
en el diámetro de mi galleta. ¿Okay? Vamos a tener efectos tanto en productos panes como en productos galletas cuando los niveles de extracción cambien conforme nos acercamos más hacia las aleuronas. Vamos a tener este efecto importante en la calidad del producto final. Ahora, la siguiente. Adelante, adelante. Sim. Um exemplo da aplicação do GPI é se tem a fórmula e tem uma meta ou fazer o GPI da farinha que você está a produzir agora. Por exemplo, está à procura do fazer farinha para o pão. E o target, a meta, um bom número para isso é 0,64 até 0,67. E fazer o SLC da farinha e fica muito baixo, há muitas formas de fazer conexão, muitas, mas algumas que podem fazer alguma coisa que pode fazer para ter o GPI desejado. Escolha os fluxos de farinha com teor mais de arabilocinanos mais reduzido, ou utilize as correntes de extração mais baixas com amido menos danificado, ou uma combinação de ambos. Isso se você está a tirar mais de uma farinha de um só moagem. Mas se está à procura de fazer uma só farinha, tem que ir fluxo por fluxo e ver qual é que tem não só o amido danificado, porque o amido danificado pode ficar muito bom, mas tem que ver o pentosanos, que é onde pode haver uma diferença importante na farinha, sim? E mesmo se quer ver a diferença, só ver a farinha do T3 e a farinha do T2 e fazer uma comparação com de pentosanos e vai ver que a farinha de T3 normalmente é mais alta e tem porque está a tratar de fazer maior extração, mas sempre está perto do pentosanos, sim? E se se logra ajustar isto, a corrente, o fluxo, ou trocar uma corrente e tirar para fora se faz falta e é pouca, e pode mandar para outro produto, pode fazer algo e melhorar essa farinha até chegar ao ponto ótimo de 0,64 que está lá embaixo. Sim? Desculpa, uma coisa mais. E pelo contrário, se você obtém um valor muito alto, você pode diminuí-lo tomando um fluxo mais alto de arabinosilanos ou um perfil um perfil de ácido láctico SLC mais baixo, ou uma combinação dos dois, sim? Também pode aumentar o valor do amido danificado, onde você está a ver que a farinha está muito baixa e normalmente pode ser mais alta. Sim? Vai haver muitos exemplos mais adiante nesses slides. Muy interesante información, Andrés, para en nuestro caso que estamos en la panadería o estamos en la planta galletera. Esa información nos ayuda mucho para tomar mejores decisiones. Ya platicamos hace un momento sobre la importancia de la hidratación del gluten. Hablamos de la absorción y que es importante tener una buena hidratación de ese gluten que va a representar de alguna manera el comportamiento como producto final de tener un producto con más o menos volumen, como se observa en la fotografía. Es importante comprender que si tenemos una harina
con una especificación que nos brinda las calidades necesarias para obtener productos con esta calidad, con volumen, si así lo vemos. Pero es importante también en planta el control de esta hidratación del gluten para poderlo llevar al punto de desarrollo, alineación de las proteínas y obtener el resultado esperado. Ahora, en la siguiente lámina, sí, algo importante que tenemos que comprender. El lado izquierdo representa en un mismo volumen harina, ¿sí? Está la harina al 100% y el lado derecho es masa en un mismo volumen. Podemos ver que cuando la harina se transforma a masa, podemos ver que los pentosanos o arabinosilanos absorben una gran cantidad de agua, como lo comentaba hace un momento Andrés. Otra cantidad es absorbida por el gluten y poco el almidón, porque el almidón está nativo. El almidón nativo se va a hidratar durante la cocción en el horneo. Ahora, para fines de tolerancia, pensando en panes y otros productos elásticos, necesitamos que sea menos agua en las pentosanas y más agua en el gluten, más proteína de gluten. Andrés hablaba de trabajo en molienda, sí, trabajo en el molino, pero también, ¿qué podemos pensar? La actividad de enzimas o algunos mejoradores que nos vienen también a soportar o apoyar ya en planta panificadora o tal vez en el mismo molino, depende de que si dentro de los acuerdos de molino con panadería acordaron que va a llevar aditivo. En este caso, la silanasa lo que va a hacer, va a relajar esa masa, va a liberar agua, solubilizando esos arabinosilanos. Por lo tanto, vamos a tener mayor disponibilidad de esa agua y esas características rheológicas deseadas a través de uso de silanasas que van hacia los arabinosilanos, y el desempeño de los panes vamos a tener este efecto importante, que aquí me interesa una buena miga, un buen volumen. Si yo estuviera pensando, tal vez alguno tiene contacto con las obleas, con los wafers, también me puede ayudar en un momento dado a evitar ese uso de agua en exceso para lograr una viscosidad más fluida de una oblea cuando se deposita ese batido en las planchas para hacer la oblea. Entonces, también con las silanasas, lo que estamos propiciando es que ese arabinosilano suelte esa agua y por lo tanto, sin necesidad de meter más agua, ¿sí? Para poderla hacer más fluida, con eso yo lo puedo lograr. ¿Por qué eso es importante? Porque si tiene más agua, más energía en el horno, más cantidad de energía que se tiene que utilizar, más costos para poder sacar todo el agua en los wafers. Entonces, ese es un concepto interesante que habría que también considerarlo como alternativas, aparte de lo que hablaba de los flujos de harina que hablaba Andrés, de todo lo que hace molino, también nosotros en la parte de planta podemos trabajar en mejorar esa parte, esos perfiles, ¿no? Adelante. Obrigado, Juan Manuel. Dentro do moinho, aqui está uma folha de análise de fluxos ou correntes de moagem. Certo que muitos não podem ver bem, mais adiante vai ver. Há muitas análises diferentes, como ciência, proteína, absorções do farinógrafo, sensibilidade do extensógrafo. Cada uma por cada um dos fluxos. Até chegar, se vê o glúten molhado, o amido ramificado, a viscosidade do RVA, que também é muito bom. Todos esses fatores são extremadamente importantes também, mas deve levar em conta que quando não vemos uma resposta, quando faz tudo isto com farinhas que estão dentro dos de todos esses parâmetros, e é aí onde devemos levar em conta os resultados do SRC,
com um filtro adicional mais preciso. Sim? Você pode fazer a curva de cinza, aqui está uma do soft white, um trigo que vocês não procuram no Brasil, mas o soft red winter sim, e pode ser perto disto. Ou também uma curva proteica, que também são muito funcionais. Mas se você toma os valores de referência, são só referência, hein? Para o solvente da água, sacarose e carbonato de sódio, serão melhores e se estiverem mais próximos aos valores mais baixos da tabela. Isso é importante também. A água, o carbonato de sódio desculpa, e a sacarose, se estão em os valores mais baixos, é muito melhor. E o SLC solvente do ácido láctico é ao contrário. Troca, requer estar mais próximo dos valores mais elevados. Sim? Ali temos referência do Peter Lloyd e da Senai Simsek. Os dois estão quase o mesmo. É sempre bom que vocês façam as suas referências da farinha que vocês utilizam na fábrica suas ou para seus clientes. Aqui está um exemplo, como você pode ver aqui. Temos uma curva de ácido láctico com uma classificação do produto de acordo às faixas nomeadas, onde podemos desenvolver a partir de uma fábrica de 5 produtos ou apenas 2. É o que você esteja à procura. A cracker, a farinha para cracker, farinha para bolachas, farinha para wafer, farinha para cake, para tortas. Tudo se pode fazer se faz uma investigação mesmo profunda. Farinha para biscoitos, aqui está uma referência, cada dos fluxos que podem ver se servem para vocês na farinha que estão a desenvolver. Farinha para cracker, igual, ácido láctico por cima de 100 é muito bom para isso. Farinha para wafer, o ácido láctico mais baixo, perto do 80, entre 80 e 90. Farinha para bolo. Em farinha para bolo também é importante que não é só tudo é igual, não, mas na farinha para bolo, se está à procura de trabalhar com o SLC, também tem que ter em conta a viscosidade do RVA, que deve estar perto dos 2.900, 3.000, para um bolo específico também, não? Um bolo com muita esponja, que tem muito volume. E o amido ramificado abaixo de 4%, sim? Alguma farinha que sai para a padaria, para o padeiro, do trigo soft, e isto pode ir diretamente para a mistura com outra farinha mais forte e fazer um balance entre as duas. Sempre, se é para a padaria procurar um GPI por acima do 60, 0,6. E sempre há algum produto que não estão dentro dos parâmetros nos fluxos do moinho. É sempre assim, não é que sempre vai ficar tudo perfeito. Há um fluxo que tem que ver para que você vai utilizar, se é um fluxo muito grande, ver se faz algumas ideias novas, como pão cozido, um macarrão integral, uma farinha para pastelaria, um apanado ou farinha assim para apanado. Tem que ver se serve para alguma outra coisa. Ou verter na farinha que você está normalmente utilizando,
se é em pouca quantidade e não faz muita, se não troca muito a farinha que está a produzir. Para fazer uma referência para farinhas para o pão, pode ser isso também, a água entre 65 e 70, a sacarosa perto dos 110, o carbonato de sódio, pode ser até 90, e o ácido láctico maior, isto na Ásia, mas para nós, na nossa região, pode ser de 100 para cima, 120, é bom. E o índice de glúten, perto dos 0,6 para cima, 0,65 é bom para nós também. O mesmo procedimento com trigo padeiro, se querem fazer o SRC para trigo padeiro, para farinha de trigo paderia, desculpa, e fazer uma curva do ácido láctico. Então, pode ter pão de muito trabalho, que normalmente é similar ao pão asiático, precisa de muita força. Uma farinha para pizza, farinha para o baguete, ou a farinha para biscoitos. Sim? É importante que existe uma relação entre proteína e volume, sim. A proteína, sabemos que tem uma boa relação com o volume do pão, com trigo espadeiro. O nosso Harry Winter tem muita relação, a proteína com o volume do pão, o Harry Spring também. Mas temos certeza que a melhor correlação com o glúten. Acima de ambos seria o análise de sedimentação, sim? Tem melhor relação de sedimentação com o volume do pão. E este é um exemplo, né? Não é a regra, mas é importante tomar em conta. E o ácido láctico ficou melhor ainda que os dois, que a sedimentação e que a proteína e que o glúten. Então, é uma boa referência para pão também. Juan Manuel. Sí. Interesante. No sé si te puedas regresar la anterior, Andrés. Ácido láctico, más enfoque, nuevamente lo comento, calidad. Los puntos tienden a ser más, con un nivel mayor de precisión con respecto a los puntos de proteína que están más dispersos. Entonces, tiende a darte esa precisión en función a calidad. ¿Sí? Digamos diferencia, por eso también se ven puntos dispersos y puntos juntos, solamente aclarando eso. Y continuando, algo importante que tenemos que entender nosotros o comprender en planta es que comentábamos que la harina tiene dos proteínas, que es la gliadina y la glutenina. Glutenina que da la propiedad elástica y gliadina la propiedad extensible. Necesita hidratación y trabajo mecánico en la mezcla para desarrollar gluten. Pero también es importante comprender que durante el proceso de panadería hay un proceso fermentativo y ahí es donde entra también el almidón dañado. Si nosotros tenemos mayor almidón dañado, eso nos va a llevar a que haya más disponibilidad del almidón para los cambios que se van a hacer con la actividad amilásica, con las amilasas. Vamos a tener más azúcares disponibles en esa transformación para que la levadura tenga mayores azúcares disponibles. Por lo tanto, vamos a tener un cambio también en las masas por proceso fermentativo, al igual que el mecánico, y eso va a cambiar las características o las propiedades elásticas o extensibles del producto. Entonces, también tomarlo en cuenta. Entonces,
cuando nosotros decimos que hay mucha fuerza en una masa, es porque es demasiado tenaz o es demasiado elástico y le falta extensibilidad. Y lo contrario cuando decimos que es débil. Aquí el tema, siempre digo, no hay harina mala, sino que más bien no especificamos la harina que nosotros necesitamos y sobre todo la consistencia, la pérdida de la consistencia de la calidad. Yo tengo una harina control, una harina que utilizo y tal vez tenga algunos cambios que me lleguen en planta. Tendré que ajustar yo formulación, tendré que ajustar proceso, ¿sí? O viceversa. Tal vez esa harina no es para mi formulación o no es para mi proceso, Molino tendrá que ajustar y ahí es donde vamos a tener esa comunicación. Esta información de CRC también me ayuda a relacionar los valores que tradicionalmente hemos trabajado con el albiograma, ¿sí? Donde podemos ver el 3, el del lado izquierdo, podemos correlacionar valores de ácido láctico mayores con una mayor fuerza, ¿sí? Que va direccionado para panes y bollos. En el caso del medio de la central, va direccionada o va indicada para galletas y cracker químicos o enzimáticos, donde requerimos mayor extensibilidad y menos tenacidad. Entonces vamos a encontrar un valor menor de ácido láctico y finalmente cuando hablamos de un cracker con esponja fermentado, necesitamos mayor tolerancia al proceso de la harina. Por lo tanto, vamos a requerir de un ácido láctico mayor y mayor fuerza con respecto al albiograma. Y es la forma como podemos nosotros correlacionar albiograma y CRC. Entonces, es como yo veo CRC como una validación, validar, ¿sí? Y tener la certeza por cada uno de los polímeros cuál es el que está influyendo en mis atributos de calidad del producto final. Entonces, ¿qué factores nos van a afectar esa fuerza? Nos van a afectar la misma harina que ya hablamos, que ya comentamos, la proteína, las cenizas, o si tiene algún tratamiento, la harina también nos va a afectar. El agua, más agua, menos agua, también la masa se va a hacer más suave si yo pongo más agua, más extensible, pero tal vez pegajosa. Y otros ingredientes como puede ser la gordura, la manteca, el azúcar y algunos otros pueden afectar también la fuerza. Si seguimos, la siguiente, también tenemos lo relacionado al proceso de mezcla. Algunos métodos de mezcla como la autólisis, como puede ser los tiempos de mezcla, más mezcla, menos mezcla, la temperatura de la masa. Si no controlamos de manera adecuada esa temperatura de masa, también puede influir de manera importante en la fuerza. Más temperatura, la masa se vuelve más extensible. Si, por ejemplo, en el proceso de cracker tú ves que una masa para un cracker, las temperaturas son mayores que una dulce, porque también lo que buscas es que sea más extensible y por sus características también de mayor fricción. También, ¿qué afecta esa fuerza? Adelante, la fermentación. ¿Sí? La fermentación, tenemos más almidón dañado, el Falling Over también puede por ahí tener algunas cuestiones interesantes que analizar, pero tenemos más disponibles esos azúcares. Por lo tanto, vamos a tener más actividad de levadura conforme también el almidón dañado se incremente. Entonces, es un indicador en CRC que nos da ese perfil de almidón, para almidón dañado, definir si también nuestra actividad fermentativa la tendríamos que ajustar. ¿Sí? Y los diferentes tipos de prefermentos que tengamos. Ahora, si la fermentación cambia, si tenemos más o menos fermentación, el pH cambia. Si tenemos bajo pH o alto pH, si es bajo pH, tenemos unas crackers, por ejemplo, como ejemplo, vamos a tener un cracker más blanco, más pálido,
¿sí? A diferencia de uno cuando un pH es más alto. Entonces, es importante comprender los efectos de todos esos polímeros, las proporciones para poder nosotros ajustar formulación y procesos y por consecuencia obtener la calidad de producto que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y este tema de cloración puede que esté prohibido en tu país, no estoy muy seguro. Hay países donde está prohibida la cloración, ¿sí? Entonces, pero en algunos países la utilizan para fortalecer los almidones y poder, principalmente en pasteles, no sé, sí, en pastelería, nos va a dar mayor soporte, se fortalece el almidón de carga de azúcar, por ejemplo. ¿Sí? Nos va a incrementar por ahí también el volumen. Pero en CRC, ¿qué va a ocurrir? Nos va a bajar el ácido láctico, el perfil de ácido láctico, y nos incrementa el perfil de carbonato de sodio y de sacarosa, o sea, arabinos, silanos y el tema de almidón. En el caso de galletas, ¿qué ocurre? Algo interesante. Ok, importante el tema que hablamos de pastel, pero en el caso de galletas, cuando bajamos pH, nosotros vamos a tener que esa galleta no se extiende porque pH bajo favorece la gelatinización de los almidones y por consecuencia la galleta queda más pequeña. ¿Sí? Entonces también es un efecto de pH sobre, dependiendo del tipo de producto que estemos hablando. ¿Sí? Entonces no lo quisimos dejar fuera porque en algunos países está permitido o lo hacen para que tengamos que también nos va a cambiar por ahí. Como cualquier otro tratamiento que se le da a la harina, podemos tener cambios en el CRC, ¿no? Adelante. Ahora, algo importante que recalcar también, cuando hay más fuerza en la harina, más un valor de ácido láctico mayor, vamos a tener más de lo especificado, voy a decir, porque tampoco quiero confundir esa parte. Vamos a tener un cracker más grueso y más duro. O si está abajo, esa proteína abajo, esa fuerza de lo especificado, vamos a tener un cracker más delgado y frágil. ¿Sí? Entonces, importante también el concepto de la calidad de producto con respecto a su textura y a su espesor en el caso de crackers. ¿Ok? Y la siguiente, ¿sí? Este estudio que se hizo por el Centro de Comercialización de Trigo en los Estados Unidos, se revisó diferentes tipos de harinas de diferentes trigos y bueno, se pudo confirmar de alguna manera que el tema aquí puede ser que tengamos un valor de proteína más bajo o más alto del que tenemos y nos pueda brindar a nosotros lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, aquí el valor de 10.5 fue el mejor valor para obtener un producto con una mejor calidad en cuanto a textura y en cuanto al espesor. ¿Qué significa? Que si en un momento dado yo tuviera una harina, una farina con un valor proteico tal vez de 9.5, de 9.3, yo puedo ayudar con otra harina, alguna mezcla, para poder llegar a ese 10.5, incrementar el valor de ácido láctico y obtener la calidad de cracker que yo necesito. ¿Sí? Entonces, importante, a veces es un tema de color, a veces tal vez es un tema que tenemos que reconsiderar dependiendo de los trigos que se utilicen y habrá posibilidades de incrementar actividad amilásica, incrementar jarabes, ver cómo yo puedo ajustar el color de mi producto si es que hubiera una diferencia en color. Todo se puede, ¿verdad? Adelante, Andrés. Ah, perdón, no sé si ibas a comentar algo, Andrés. No, só que quando isto é feito
por o Wheat Marketing Center, que trabalha com todos os trigos dos Estados Unidos. E isto foi feito com o soft white, mas pode ser fazer o mesmo com o Hard Winter, ou com o trigo que vocês tenham fazendo uma investigação e misturar com o soft red winter. E não há problema nenhum, né? Eles trabalham e tem uma linha completa do Cracker, onde vocês está completamente à ordem para vocês, para fazer provas e só falar com nós e ver se mandar mostrar para lá e qualquer necessidade. E gente, aqui em Chile, vamos a ter um laboratório onde você pode fazer o SRC também, se quieren mandar as muestras. Ok. Esta tabla me gusta mucho, es muy interesante. Aquí puedes ver el impacto que tienen los polímeros, almidón dañado, lo que es la glutenina y los arabinosilanos con las características de tu masa y de tu producto final. ¿Okay? Por ejemplo, el primero donde habla sobre el tema de absorción, proteína menos que almidón dañado y pentosanos. Si yo me voy al tema de la extensibilidad o de la elasticidad, proteína influye de manera más importante en esa característica reológica de mi masa. Retención de gas está atribuible a proteínas, ácido láctico. Si yo hablo de producción de gas, el que más va a participar en la producción de gas es almidón dañado. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, azúcares o almidones más disponibles para la actividad enzimática, para transformar esos azúcares necesarios para la fermentación, entonces yo tengo mayor producción de CO2. Volumen, proteína depende de la calidad de ácido láctico, perfil de ácido láctico mayor, más volumen, pero interesante el almidón dañado. Si hay buena retención de gas por una buena calidad de gluten, almidón dañado, mayor cantidad, me da más volumen. Pero si no hay buena calidad de gluten o ácido láctico, colapsa, ¿ok? Porque no logra soportar tanta producción de gas. Participa en color, sí, el almidón dañado por la transformación del almidón en azúcares simples, reacciones de Maillard, van a producir más color, ¿sí? Y tal vez nos puedan abrir algo más la miga en exceso de almidón dañado. La masa se vuelve más pegajosa cuando cuando tenemos mayores valores de almidón dañado. Y la fractura de tu galleta, la parte de fractura se va a dar más cuando tengamos mayor cantidad de almidón dañado, mayor cantidad de arabinosilanos, vamos a tener mayor posibilidad de fracturas en galletas. Y también la pérdida de el crunchy o de lo crujiente de los productos de galletería. Entonces, interesante esta tabla para poder nosotros relacionar nuestro problema específico, tanto en proceso como en producto, y decir, ya sea molino, necesito que me ayudes con esto, ¿sí? O que tú ajustes tu proceso, ajustes tu formulación por el efecto que se está teniendo por estos polímeros. Adelante. Obrigado, Romano. É importante ver que a aplicação do SRC nas misturas de farinha em proporções, em porcentagem, aqui é um exemplo de variedades distintas de trigos e a mistura que fizeram para fazer prova, eles fizeram o cálculo do SRC das misturas, sim? Cada uma, e qual foi o promédio de cada uma e a quantidade que tem e a proporção que tem na farinha final, e fizeram um cálculo. E depois também fizeram uma medida e passaram tudo para ver se dava certo.
e se vocês veem, é que isso é calculado e que embaixo é que é feito com a equipa, sim? Com a centrífuga e a mistura e tudo isso. Aqui foi feito só com números. Então, é muito perto o que o SLC pode dar, o cálculo que você pode fazer e depois o resultado no SLC já feito o análise, sim? É importante que vocês tenham o conhecimento de que há uma equipa para fazer o análise, mas o método manual sigue sendo muito bom. Isto é o que faz falta para fazer o método manual. Está perto dos, acho que entre 8 e 10 mil dólares. Se procura uma centrífuga grande para o maior, para fazer muitas provas ao mesmo tempo e com um shaker, um agitador e um misturador de vórtice, estamos a ver que é a gente que está a trabalhar mesmo 40 amostras ao mesmo tempo. Seriam 10 SLC completos ao mesmo tempo. Quando aqui só pode fazer um, sim? E a única coisa é que isto é mais preciso, porque sempre trabalhar a máquina e fazer quase o mesmo cada vez. E isto depende muito do pessoal, quem está a fazer no moinho ou na fábrica de bolachas, quem tá, o pessoal do laboratório que está a misturar tudo e a fazer tudo à prova. Se está zangado, se está feliz, se está com hambre, se tem sono, qualquer coisa pode fazer que o método manual troque. Mas se faz bem e faz mesmo certinho tudo cada vez, e isto está muito perto do que o resultado do SLC também pode dar, sim? Há uma previsão da absorção da água com SLC em comparação com o farinógrafo e com a absorção do farinógrafo, ou com a relação entre a absorção da água das farinhas por o farinógrafo e a absorção prevista utilizando a capacidade de retenção de solventes. E mais o conteúdo da proteína. Então, se está bem, está muito perto. E aqui não é tanto. É boa, mas não fixa no 0,7 que a gente normalmente procura, 0,75 para ter mais certeza. Mas é boa ainda, mesmo o glúten com a relação com o volume está perto do 0,65, 0,70 ao máximo, então é uma boa relação, e normalmente há muitas pessoas que só utilizam o glúten para a relação com o volume. Então, isso também, o amido danificado com o carbonato sólido também está muito perto. Aqui há muitos valores, o exemplo da farinha, de especificações de farinha para diferentes produtos, mas tenho certeza que não é o mesmo que vocês trabalham, ou pode estar perto, mas não é o mesmo porque as especificações de cada moinho normalmente é particular. Mas aqui é um exemplo muito bom porque tem o alveógrafo, o mixolar, CDMATIC, o Falling Number e mais ainda o SLC feito por Chopin. Normalmente para bolachas isto é perto da parte de baixo, e para cakes no meio, e para baguete de pão e mesmo nudo não há, mas para o baguete de pão é mais o valor alto. Normalmente um ácido láctico, sim? É a referência mais importante normalmente.
para o pão baguete. Isto é resultados obtidos por também Chopin em diferentes partes do mundo. O pão do Chile, Peru e Equador, ainda, acho que também tem, fazem a marraqueta, que é um exemplo dos valores da marraqueta, do pão a vapor, em China e Coreia, do pão torrado, não lembro como se diz, na Inglaterra e Estados Unidos, e a bolachas nos Estados Unidos. Então, é uma boa referência. Tudo isto toda esta referência vai ser, a apresentação vai ser entregada a vocês. Só para que tenham conhecimento. A referência do produtos na Ásia, aqui temos para spring rolls, para pão a vapor, o pão com muita açúcar, e o para cono do gelado também. Sim? E se está a ver aqui, entregou o Ivan Go do US Wheat Asia, ele agregou um valor ainda adicional, que é o SRC de etanol, que ainda não tem uma certificação do ACC, sim? Mas está em trabalho para certificar tudo isto. Que é uma solução na costa de metalesulfito para a força do glúten, solução na costa do sulfato do sódio e do cecil para o macropólio do glúten, a solução na costa do ECDS, que é o valor de sedimentação mais o metalesulfito do sódio, para esta mesma rede que explora a polimerização do glúten, excluindo parcialmente a elasticidade. E para o último, o etanol, que é mais comum de trabalhar, ou estão a fazer muito mais trabalho com ele, para ver a gliadina, para ver como trabalha a gliadina também. Onde não é recomendável trabalhar com o SRC? Trabalhar em grãos inteiros, normalmente é melhor ou farinha com muito farelo, farinha integral. Não é adequado fazer o teste, porque o carregamento de uma é muito mais complicado quando tem muito farelo e muito troca e faz muito barulho no carbonato de sódio e também na sucrosa. Então o ácido láctico se vê muito afetado por isso. Para isso é melhor trabalhar com a sedimentação do ácido láctico, funciona em grãos integrais e dá uma muito boa correlação, muito elevada com o volume do pão. Os resultados nossos vão desde 92 até mais. As conclusões. Pode prever resultados de outros métodos existentes, como mixógrafos, sedimentação, farinógrafo, método ramificado. Pode utilizar no trigo para ter certeza do temperado, o acondicionado, o tempo do trigo com água, se ficou mesmo bem feito, o tempo que deveria ter o trigo, porque vai haver uma extração maior ou menor, a diferença com o trigo com mais cinza ou menor cinza, tudo por se pode fazer uma avaliação dos valores do SRC em base à preparação do trigo. Então pode fazer uma mistura do trigo ou ver o tempo da água com o trigo também. A mistura do trigo ou farinha, como estava a ver antes, é relativamente linear, os 4 solventes, e ajuda a calcular o resultado da mistura, basado na porcentagem de incorporação, sem ter que fazer
o SLC cada vez. Não é 100 a 100%, mas é muito próximo. A classificação de farinha, cada produto, existem valores de referência, já mostrados também nas outras slides, mas é aconselhável que usá-los apenas como referência e desenvolver os valores próprios ou precisos de cada produto em nossas plantas. Para isso, nós estamos completamente à ordem para trabalhar com vocês em qualquer lugar do Brasil. Espero que no futuro, quando este problema mundial da pandemia finalize, ter a sorte de ir de novo ao Brasil, que eu gosto tanto. O SLC fornece uma forma rápida e econômica ou barata de nós fornecer um perfil de funcionalidade de farinha, se você está à procura de algo relativamente rápido e que tenha muita relação com a funcionalidade e a baixo custo, é muito bom. O SLC se basa em uma medida direta do controle de qualidade e está completamente comprovado para o trigo mole, o trigo suave, para bolachas e biscoitos. E agora há muito teste para o trigo duro do pão, não somente nosso, sino de muitas empresas e muitas investigações no mundo inteiro. Na Índia há muita informação, nos Estados Unidos, Canadá, Europa há muita, a Ucrânia tem muita informação do SLC. Se está à procura em inglês, há muita informação online. O volume do pão, quanto maior for o pão, for o valor do SLC de ácido láctico, normalmente o valor vai ser maior, o valor do pão, o volume do pão. Então, Juan Manuel, não sei se queres agregar algum comentário. Hola. Bueno, Natália, sim, o material será disponibilizado para todos. Será enviado via e-mail. Qualquer coisa, se você não recebe, é só mandar uma e-mail para o USWIT, ao nosso escritório, não há problema nenhum. Como o condicionamento pode afetar o SLC? Outro ponto. De alguma maneira ajuste o processo que aumente o valor do ácido láctico? Sim, há os dois, Ricardo. O condicionamento pode afetar o SLC se você, por poner um exemplo, para o trigo Harriet Winter, eu vou falar do trigo nosso, não posso falar do trigo da concorrência, né? Mas para o trigo Harriet Winter, se trabalha o trigo embaixo do 15% no T1 ou B1, vai ter problema e vai ter um pouco mais de cinza no produto e normalmente mais pentosanos. Então, vai abaixar o valor do GPI e vai ser menos funcional para o pão ou o produto que está à procura. Se normalmente passa isso, é porque normalmente você vai ter problema no T2, que vai ter muito produto e vai tentar abrir os rolos para que o produto passe para mais adiante, para poder fazer um balanço no moinho. Então, fica muita farinha, ou trigo com farinha boa para o T3. Quando chega até ali, você vai tentar fazer a mesma extração que deveria haver feito no T2 e vai ter muito pentosanas. Então, vai ter o problema com SLC. Outro ponto é, de alguma maneira, se é justo o valor do ácido láctico. Se há, mas não é muita. Normalmente, as compressões
C1, C2, pode tirar um pouco mais do ácido láctico, ou nas colas, o C8, C7, C6, que normalmente tem muito pentosanos, você pode baixar a extração lá ao final e vai fazer que vai ter um ácido láctico um bocadinho maior, mas não é muita a diferença. A diferença é mais o uso do SLC do ácido láctico é mais para misturar a farinha, sim? Ya estoy por aquí. Tranquilo, Romano. Há muito uso para misturar farinha, para misturar ou para dividir uma farinha que está a produzir, senhor Ricardo. Se quer fazer 2 farinhas, é muito bom o ácido láctico para fazer uma seleção muito mais precisa. Mas normalmente não é para aumentar o valor do ácido láctico. Quanto maior o valor do ácido láctico, maior será o volume do biscoito recheado, bolacha. Juan Manuel, este es más para ti. Si es mayor el valor de ácido láctico, tendremos mayor volumen de la galleta rellena, lo que llaman en Brasil bolacha. ¿Galleta rellena es una extruida, se refiere? O no sé. Caroline, ¿extruida o es más cortada? ¿molde rotativo? O es molde rotativo, no sé. Sí, sí es rellena con crema. Debe ser rellena con crema de molde rotativo. A bolacha, ela não percebeu a minha pergunta porque eu falo um portunhol muito horrível. A bolacha é feita no extrusor ou com molde, com um rolo rotativa? Molde rotativo, ok. Bueno. Es lo que estoy preguntando. Moldeada. Es como un molde rotativo, sí. En este caso, cuando hablamos de galleta dulce, si yo tengo un valor de ácido láctico, vamos a tener un efecto en las dimensiones de la galleta. Sí, vamos a tener un efecto no muy favorable. Lo que buscamos es reducir ácido láctico para poderle dar un mejor desempeño en galletas dulces. Lo inverso al caso de galletas cracker laminados. Ahí sí necesitamos mayor valor de perfil de ácido láctico para obtener un mayor espesor. Ahora, lo que yo sí quiero comentar con respecto, alineándome a esta pregunta, es que molino o la harina que se produce debería de llevar un sentido hacia el usuario final. Es importante que consideremos que esos valores que nosotros informamos hacia la planta de galleta o la planta de pan, ¿sí?, es información que necesitamos para hacer mi mejor producto. Por lo tal, los datos de rangos, los datos de máximos o mínimos en los certificados de calidad deberían de ser pensados en la funcionalidad específica que se va a tener. Entonces, este dato, como se ha comentado, son referencias que pueden, por ejemplo, ácido láctico, son referencias que nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Nos ayudan a tomar decisiones en proceso y en formulación, ¿sí? Tener que hacer esos cambios o esos ajustes. Entonces, cuando yo pienso en pan, estoy pensando en mejorar mi calidad de gluten, ácido láctico.
Cuando estoy pensando en cracker, también estoy pensando en ácido láctico, mejorar las características de calidad de gluten, tal vez en menos proporción que el pan. Cuando yo estoy pensando en dulces donde hay productos con más cantidad de azúcar, más cantidad de grasa, galletas, ahí estoy pensando reducir ácido láctico para poder yo tener un mejor desempeño riológico de mi consistencia de masa. Por ahí está el sentido. Espero que me haya entendido mi español. Y disculpa, Caroline, si comprendió mucho. Obrigado. Te dice que muchas gracias. Juliano nos pregunta si el SRC ya es bastante utilizado por los molinos. Él sabe que están siendo utilizados por los molinos de trigo suave y fabricantes de galletas en Estados Unidos, pero pregunta cómo está esa aceptación del análisis en trigos duros y en compradores de harina de panificación en Estados Unidos, o cuál es el porcentaje de molinos que están utilizando SRC. Yo voy a dar mi respuesta y no sé si tú tienes algo adicional, Juan Manuel. Mi respuesta la voy a entregar en español, creo que es más fácil que el portuñol horrible que estoy haciendo. En Asia, Juliano, en Asia y Europa está siendo cada vez más utilizado en molinos de en harinas para panificación. Comprobado, lo digo con propiedad, que conozco varios molinos que lo están utilizando. El porcentaje no sé exactamente. Y en Sudamérica tenemos muchos molinos en trigos suaves, pero todavía no hay en trigos panaderos, ¿sí? No sé en Centroamérica, Juan Manuel. Bueno, lo que se percibe es que sí, por ejemplo, México, en Centroamérica tal vez menos, salvo Guatemala, creo que sería una... se tiene, y algunos países del Cono Sur, como ya lo mencionaste. El tema aquí, ¿cuál es? Se hace la prueba, pero hay un espacio en el momento de trasladar esa información de CRC que la usa Molino, trasladar la funcionalidad a la planta. Creo que nos ha faltado, y ahí es donde yo siempre voy a promover y voy ahora sí a que Molinos nos sirve o nos ayuda que las empresas panaderas o galleteras conozcan esta información, porque nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Sí la están utilizando. La empresa molinera más grande por acá en mi país, por ahí también en Guatemala, me ha tocado. No estoy seguro en los otros países, pero sí la están utilizando. Pero ahí es donde está, siento como que se está quedando más en tema de molino y nos falta. Porque hay un dicho que se dice por ahí de que mientras menos información, menos te piden. Pero aquí se trata de que esa información le va a servir a tu cliente, le va a servir al usuario y le va a hacer tomar sus mejores decisiones y te lo va a agradecer. Pero es el escenario que creo que ahorita está teniendo mucho impulso, sí se está utilizando para acá al norte. Esta es una pregunta que la voy a responder yo porque es de Molienda solamente. O padrão de ajuste do relógio na trituração vai beneficiar com toda certeza o SRC, mas o maior problema que há, ou que faz trocar muito o padrão de ajustes, é normalmente o acondicionamento, sim? Se não está bem feito, normalmente a extração não vai ser boa e os ajustes não vão fazer muito, sim? Juliano entendió, muchas gracias.
Ok, aquí vienen preguntas. Ajá. ¿Existe una relación entre ácido láctico con el pan francés considerando volumen, pestaña y crocancia? Claro, esto es algo bien de Brasil. Yo voy a dar mi respuesta y después agregas tú, Juan Manuel. Há uma correlação direita com o volume do pão, seja qual seja, mas com as pestanas e a crocância, eu não vi até agora uma investigação feita para isso. Mas tenho certeza de que a sucrosa e mesmo o ácido láctico não, a sucrosa e o resultado de carbonato de sódio vai fazer muita diferença na crocância do exterior do pão. Juan Manuel. Sí, definitivo que sí va a haber una relación. Creo que el volumen está sí, claro, ¿sí? Sí, claro. Está claro por la calidad de gluten que se tiene. Y en la última tabla que por ahí presentábamos, sí, definitivamente que puede tener un efecto importante en las características externas e internas. Por ejemplo, el tema de almidón dañado, sí, pues te va a afectar de manera importante tanto la parte de corteza como en color, pues en textura, al igual que la parte interna. Entonces, si la pregunta es de que va a afectar, sí va a haber, por supuesto, porque estamos cambiando los principales polímeros que afectan la masa, pero también afecta el desempeño de los atributos de calidad. Una relación como tal, creo, la relación que por ahí hubo un perfil de CRC que se mencionó, que creo lo presentaste más, Andrés, relaciona para baguette. Entonces, sí, aquí yo lo que recomendaría diferencia ese y trabajar bajo diferentes perfiles para poder nosotros tener cuál es el que más se apega. De hecho, pues hay una serie también de ingredientes adicionales por ahí menores que ayudan para el tema de la crocancia, ¿verdad? De la parte externa que se busca que básicamente es una gelatinización temprana de los almidones que se da. Entonces, pues la calidad del almidón influye, por supuesto, ¿sí? Influye, pero sobre todo también la calidad de la proteína. Ajá, la relación tal vez, creo que faltaría tal vez hacer, sí existe, te digo, un perfil para tipo de producto, pero tal vez sería un buen experimento que se pudiera hacer esa correlación en función a los diferentes perfiles, pero concluyendo, sí hay un impacto relevante en las características internas y externas del producto. Sí. Bueno, Manuel, la última pregunta es que si las proteasas, alfamilasas y silanasas pueden modificar el valor de CRC y si es así... ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido? ¿Me escuchas? ¿Ya no te escuchaste? Sí, adelante, ahora sí. Ahora sí. ¿Escucha ahora? Okay. Ahora sí, adelante. Que si las proteasas, alfamilasas y silanasas modifican los valores del SRC. Por supuesto, lo comentábamos que si la silanasa pues va sobre los arabinos silanos, digamos que los disuelve y libera. Las masas tienden a ser más relajadas, pero por esa liberación de agua, suelta el agua para que sea aprovechada por el gluten y mejore su calidad de gluten. Sí, la proteasa se va hacia los enlaces peptídicos, debilitando la estructura de gluten, la calidad de gluten, pero bueno, necesarias en algunos procesos. Hay que recordar que aquí no es que sea malo.
dependiendo a lo que ocupemos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una crackers o voy a hacer un bollo de hamburguesa, ¿bolo de hamburguesa? Sí. ¿Sí? Ajá. Yo necesito proteasa porque en ambos casos necesito mayor extensibilidad. ¿Ok? Si yo hablo de amilasa, la amilasa va sobre los almidones que los va a transformar en azúcares fermentables, y al momento que esos azúcares fermentables son consumidos por la levadura, vamos a bajar el pH y por lo tanto vamos a tener un debilitamiento de la estructura de gluten cuando bajamos su punto isoeléctrico, que decíamos que era de un valor de 4.8. Entonces, por supuesto que esas enzimas van a afectar, por eso habrá algunas operaciones de panes o galletas que prefieren ellos mismos en sus procesos, pero no que venga en la harina. Habrá otros que dicen, lo mando en la harina, ¿sí? Tal vez la silanasa o la amilasa, pero en el caso de panes normal, pueda que se dé más que en el caso de galletas. Normalmente en galletas, cracker, no se da tanto eso. Pero aquí depende, pero la respuesta es que sí te va a dar una diferencia en cuanto al valor de CRC, si viene como harina, ¿verdad?